Olá pessoal, tudo bem? Iniciar a nossa revisão de ciências do nono ano, tá bom? Espero que vocês assistam até o final, porque realmente eu tentei fazer de forma bem resumida, de forma bem simples, tá bom? Então vocês já estão vendo aí, vamos para o nosso primeiro tema, tá bom? Então nosso primeiro tema, como vocês podem ver, é o sistema solar, tá bom pessoal? Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque vai ter algumas questões sobre esse tema, por isso que eu trouxe aqui, o sistema solar. Então vamos lá, o primeiro tema. Eu coloquei, como vocês podem ver aí na tela, uma pergunta, né? O que é? Ou seja, o que é então o sistema solar? Eu acho que vocês já ouviram falar em relação ao sistema solar, né? Então é por isso que eu coloquei o que é o sistema solar. Então eu coloquei esse primeiro pontinho aí, diz assim, então o que é? O sistema solar, então o sistema solar ele é um conjunto de quê? De planetas, né? Que vai girar ao redor do Sol. Então, de forma bem simples, né? O que é o sistema solar? Né? Então, ou então uma outra pergunta que melhor definiria talvez seja o seguinte: o que é que tem no sistema solar? Olha, no sistema solar, ó, se é solar, tem o Sol, né? E o sistema inteiro, além de ter o Sol no centro, a gente tem o que também? Os planetas. Então, o sistema solar é o conjunto de planetas que vai girar ao redor do Sol. Aí eu coloquei também esse segundo pontinho aí e eu sublinhei em vermelho em relação ao nome, né? Porque eu já expliquei um pouco, mas por que recebe esse nome de sistema solar? Por que tem esse nome sistema solar? Aí eu coloquei duas coisas. Em primeiro lugar, recebe esse nome sistema solar porque a maior estrela que nós temos aqui no nosso sistema é justamente o Sol. Daí vem o solar de Sol, certo? E além do Sol, né, ser a maior estrela, todos os planetas, lembram o que é o sistema solar? São todos os planetas que giram ao redor do Sol. Então, o solar recebeu esse nome por causa do Sol, né, solar, e também porque todos os planetas giram ao redor dele. Então, daí vem o nome, Sistema Solar. Vamos aqui para o nosso segundo tema. Ó, vocês estão vendo aí, né? Esse aí, pessoal, é o nosso Sistema Solar. Vocês podem ver lá, como eu falei no início, o Sol, né? Tá lá no centro do Sistema Solar. E em volta desse Sol, da nossa maior estrela, tá o quê? Tá todos, né, os planetas aqui do sistema: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá bom? Então esse é o nosso sistema solar. Agora se tem uma coisinha aqui, pessoal, que vocês precisam aprender, que isso vai ter na avaliação. É muito importante que vocês aprendam a ordem desses planetas. Talvez seja difícil, mas não é não. Como assim a ordem, né? Quem que é o primeiro, né? O segundo, terceiro, quarto, quinto, né? É interessante que vocês aprendam essa ordem. Não é difícil, porque vejam essa próxima imagem aí, ó. Então tá aí a ordem dos planetas. Então tem essa frase que ajuda vocês decorarem, vamos dizer assim, ou aprenderem mesmo, né? A ordem dos planetas. Então a frase é a seguinte, olha: minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Então, com essa frasezinha aí, pessoal, vocês vão aprender a ordem certinha dos planetas. Então, minha vó tem muitas joias, só usa no pescoço. Então, a inicial de cada palavra é um planeta. Por isso que eu coloquei aí, ó, o início de cada palavra. Eu peguei a primeira letra e sublinhei, né, e coloquei ali em vermelho. Estão vendo aí? O minha, o M, então o M de Mercúrio, certo? O vó, o V, que é de Vênus, tem o T de Terra, muitas, o M de Marte, os joias, né, tem o J de Júpiter, só tem o S de Saturno, o U tem o U de Urano, certo? O nó, ou no, né, tem o N de Netuno. E o P, né, o pescoço, tem o P de Plutão. O Plutão, vocês viram na imagem anterior que ele não tá, porque o Plutão ele não é mais considerado um planeta. Ele é um planeta não, por isso ele não é mais considerado um planeta. Mas isso é importante a gente aprender,
E talvez caia em uma prova, né? Qual planeta deixou de ser planeta e tudo e por aí vem. Vocês já vão saber que é o Plutão. Então, com essa frasinha aí, vocês vão aprender a ordem de todos os planetas. Então, o primeiro planeta, o Mercúrio, segundo Vênus, terceiro Terra, aí vem Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que não está mais no sistema, na ordem de classificação. Tá bom? Então, aprenda essa frasinha aí, porque com certeza na avaliação vocês vão precisar. Vamos para a nossa próxima imagem aí. Então, lembra lá daquela imagem que eu mostrei para vocês do sistema solar, né? O Sol lá no centro e todos os planetas girando ao redor dele. Digamos que se eu pegasse aquela imagem e aproximasse. Então, se eu aproximasse, a gente iria ver o Sol mais perto, como vocês podem ver aí, né? A gente iria aproximar mais ou menos ali onde está a Terra, onde a gente vive, e a gente ia ver que a Terra, é claro, está em movimento, né? O sistema solar, né? Os planetas estão ao redor do Sol, né? Então, a gente vê que todos os planetas estão ao redor do Sol, girando ao redor do Sol, e a Terra também está girando ao redor do Sol. Vocês podem ver aí, ó, nessa linha mais azul, vê que, né, a Terra está girando ao redor do Sol. Só que vocês podem ver também aí que além da Terra estar girando ao redor do Sol, vocês estão vendo que em volta da Terra tem esse círculo, né? Esse círculo branco que tem uma setinha se movimentando. O que isso quer dizer? Que a Terra em si está girando em volta dela mesma. Então, além dela estar girando ao redor do Sol, certo? Além dela estar girando ao redor do Sol, ela está girando em volta dela mesma. Então, ela está assim, ó, certo? Então, ela está fazendo 2 giros ao mesmo tempo, girando ao redor do Sol e girando em volta dela mesma. Então, esses dois movimentos é muito importante. Por quê? Porque vejam esse primeiro movimento aí, o movimento de translação, né? Lembra que eu já falei? Todos os planetas estão girando ao redor do Sol e a Terra, é claro, também está. Então, vocês estão vendo aí, né? A Terra, ela gira ao redor do Sol. Então, esse movimento, como vocês podem ver, é o movimento de translação. Então, vamos ver o que é que diz aí. Então, o movimento de translação, né, é o movimento em que um planeta Terra ele realiza uma volta completa ao redor do Sol. E quanto dura? Né? Quanto tempo leva para a Terra girar, fazer um giro completo ao redor do Sol? Então, ele é desenvolvido ao longo de 365 dias, aquele que a gente conhece como um ano. Então, olha aí, pessoal. Esse primeiro movimento, chamado de translação, ele é muito importante porque é através desse movimento que acontecem os anos. Então, olha, isso é interessante. Para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol. Então, para a Terra começar aqui, girar, dar uma volta inteira ao redor do Sol, vai levar o quê? Vai levar 365 dias, certo? Então, o que a gente chama de ano? Então, é esse fenômeno que o movimento de translação, a Terra girar ao redor do Sol, que vai causar nesse fenômeno chamado de ano, né, que vai durar 365 dias. Só que além desse movimento aí da Terra girar ao redor do Sol, nós temos também o que? O outro movimento, né? Olha aí, ó, o movimento de rotação. Ora, então, se o primeiro ela girava ao redor do Sol, nesse segundo, vocês estão vendo aí, ó, né, que em cima do planeta Terra tem uma setinha, ou seja, ela mesma está girando em volta dela mesma, né? E o que é que faz então esse movimento? O de translação é o responsável por acontecer os anos, né? E esse responsável pelo quê? Então ele é o movimento, né, em que o planeta Terra gira em torno de si mesma. Vamos lá. No movimento de translação, a Terra gira ao redor do Sol. E quanto tempo dura isso? 365 dias, né? E para a Terra girar em volta dela mesma, leva quanto tempo? Ele é realizado, né, em um tempo de aproximadamente 23 horas, 56 minutos. Aí a gente arredonda para 24 horas. 24 horas a gente conhece como o quê? A gente conhece como um dia, certo? Então, esse movimento de rotação, pessoal, que a Terra ela faz em torno de si mesma, ela gira em torno de si mesma, dura aproximadamente 24 horas. Tá? A gente vai aproximar para 24 horas. Então,
O movimento de rotação é o fenômeno que faz com que seja possível os dias, as noites e os dias, né? Porque a Terra vai girando, né? De um lado o Sol vai estar iluminando e do outro vai estar escuro. Então, se desse lado o Sol estiver iluminando, vai estar dia, e do outro vai estar noite. Então, é justamente esse movimento de rotação da Terra que vai levar em torno de 24 horas aproximadamente, que vai gerar os dias, tá bom? Então esses dois movimentos ele é bem importante. Lembrem aí, a translação, né, o que vai gerar os anos, e a rotação que vai gerar os dias, beleza? Então isso é bem interessante, tá ok? Então vamos voltando aí para nossa imagem do nosso sistema solar. Então a gente já falou um pouquinho sobre a Terra, né? A Terra, como vocês podem ver aí na imagem, né, a Terra girando ao redor do Sol. E além de estar girando ao redor do Sol, ela está girando em volta de si mesma. Agora vamos continuar mais um pouquinho. Então a gente vive na Terra, né, como vocês podem ver. Essa Terra está no sistema solar, os planetas que giram ao redor do Sol e tudo mais. Agora vem então a pergunta: onde é que está? Né? Onde fica localizado o sistema solar? Aí vamos então para o nosso, né, próximo tema, que é justamente esse, a localização. Onde é que está o sistema solar? Né? A localização do sistema solar. Próxima imagem vai dar a resposta. Então, o sistema solar, pessoal, vai estar em uma galáxia chamada, né, se vocês estão vendo, chamada de Via Láctea. Essa imagem aí, pessoal, é a imagem da galáxia, né, da qual o nosso sistema está dentro. Então, com certeza vai ter alguma questão em relação a isso. Mas perguntarem para você, olha, qual é a galáxia que nós vivemos? Nós vivemos na Via Láctea, tá bom? Então, foi criado até um meme, né? Pegaram essa imagem da Via Láctea e colocaram uma setinha, olha, você vive nesse pontinho aqui. Mas é claro, pessoal, que não se sabe ao certo, né, olhando aí para a galáxia, onde nós estamos, né? Isso tem bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz de comprimento, né? Distância, né? Não tem nem como nós medirmos, tá bom? Então, só separei algumas próximas imagens aí para vocês, ó. Estão vendo aí, ó? Essa outra imagem, mais uma imagem da nossa galáxia Via Láctea e também uma outra imagem aí, certo? Também essa é outra imagem da Via Láctea. Vocês perceberam uma coisa? A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem forma de espiral, né? De algo como se estivesse girando. Então, lembrem-se disso, tá bom? Essa é uma característica importante da nossa galáxia. Ela tem forma de espiral, né? Algo como se estivesse girando. Então, lembrem disso. Sempre que vocês virem uma imagem, né, parecida com essa, como fosse uma espiral, né, vocês vão lembrar da galáxia Via Láctea, que é a qual, né, nós estamos. Então, pessoal, basicamente esse nosso primeiro assunto é somente esse. Então, o nosso próximo assunto, se vocês estão vendo aí, em relação à sustentabilidade, tá certo? E a gente vai passar para a próxima, olhando essa imagem aí. Eu coloquei essa imagem para vocês, pessoal, justamente para a gente entender. Então, se a gente vai falar sobre sustentabilidade, a gente precisa entender o que? O que é sustentabilidade. Então, vamos olhar para essa charge aí, ó. Então, temos aí 3 animais, né? Eles vão olhar para a floresta e vão ver que as plantas, né, foram todas derrubadas e tudo mais. E aí, um animal vai dizer, olha, perdemos a nossa floresta. Vamos então procurar um zoológico, certo, pessoal? Eu trouxe essa imagem para tentar explicar para vocês em relação ao que é, né, sustentabilidade. De uma forma assim, simples, né? Se a gente fosse explicar o que é sustentabilidade, seria o seguinte: seria o homem, né, crescer, se desenvolver, mas ao mesmo tempo que ele vai crescendo, se desenvolvendo, não deixar de cuidar do meio ambiente. Porque é exatamente isso que acontece, é exatamente o contrário que acontece hoje em dia, né? O homem vai crescendo, se desenvolvendo,
E ao mesmo tempo que ele vai crescendo, se desenvolvendo, ele vai cuidando menos do meio ambiente, certo? Então, o que seria então sustentabilidade? Observe na imagem, né, que os homens, né, eles devastam as florestas para quê? Né, para fazer casas, usar em mesas, em cadeiras, né, fazer belas casas, né, pegar uma madeira para usar em torno de si próprio, né, para crescer, para desenvolver. Mas, ao mesmo tempo que eles vão crescendo, usam os recursos para irem crescendo, eles não cuidam do meio ambiente. Certo? Então, isso é sustentabilidade, é você crescer, o homem se desenvolver, né, em tecnologia, em conhecimento, mas não deixar de cuidar do meio ambiente. Tá certo? Então, isso é sustentabilidade. E é justamente por isso, né, por estar acontecendo isso, as pessoas não viverem de uma forma sustentável, que criaram então as reservas, né? Eu coloquei para vocês. Criaram então as reservas naturais, né? São espaços de floresta, né? Que o governo, então organizações separam, né? Para que aquele lugar não seja mais devastado, né? Não possa haver, né, derruba de árvores, né? Caça de animais e tudo mais. Então criaram as reservas naturais. E uma das reservas naturais que eu separei para vocês, né? Uma que está aqui, né? Mais ou menos na nossa região, né, nordestina, foi a reserva natural da Serra das Almas. E eu só separei aí, pessoal, é importante que vocês aprendessem essas quantidades aí. Eu sei que é meio difícil, mas seria importante. Por quê? Ó, na Serra das Almas, somente de flora, né, plantas e tudo mais, somente de flora, tem aproximadamente 323 espécies de flora. De mamífero, vocês estão vendo aí, 45. 33 de anfíbio, 45 de répteis e 237 espécies de aves. Então é uma reserva natural, tem muita diversidade, né, de fauna, flora, né, e tudo mais. E para nós encerrarmos a nossa revisão, né, ó, mostrar aqui para vocês, a gente vai ver apenas um vídeo, né, dessa reserva natural do Serra das Almas, tá bom? A gente só vou passar o vídeo para vocês e a gente vai encerrar, tá bom? Então assistam o vídeo, tá bom? Que vai ser bem importante para vocês. Então, tchau, e assistam o vídeo e até a próxima. De vez em quando eles aparecem em frente às câmeras. As imagens são feitas pelas armadilhas fotográficas instaladas na maior RPPN do estado do Ceará e a segunda maior do Nordeste, a Reserva Natural Serra das Almas. Localizada entre Ceará e Piauí, é reconhecida pela Unesco como posto avançado da Reserva da Biosfera por abrigar uma expressiva área de caatinga preservada. Com 6 trilhas ecológicas, auditório e alojamentos para mais de 40 pessoas, a reserva tem mais de 6.000 hectares de área protegida que abrigam 3 nascentes, mais de 300 espécies vegetais e 400 de animais. Lá desenvolvemos atividades de pesquisa científica, recreação, visitação escolar e projetos de educação ambiental. E você, o que está esperando para nos visitar?